segunda parte do livro fala de Mike. Mike é uma jovem alemã que desde cedo não se sente parte da família. Os seus pais, que são advogados bem-sucedidos, desejam que a filha faça o curso de direito a fim de seguir a carreira deles, escolhida por eles. Na visão deles, a filha se tornando advogada, terá um futuro brilhante pela frente, assim como era o deles. E assim ela seguia, como sempre, as orientações de seus pais, com uma certa passividade. O trecho que demonstra isso é o seguinte: a verdade era que eu não tinha o menor interesse naquele mundo. Eu apenas me deixava levar pela inércia. Era tão fácil se deixar acariciar pelos meandros de um caminho já traçado. Tudo mudou quando, repentinamente, Mike passou a se interessar em estudar a língua portuguesa. Contrariando a vontade dos pais, se matriculou no curso de português da universidade. Nem ela entendeu por que essa vontade surgiu de repente. Mesmo assim, ela se matriculou e começou a cursar. Durante o curso, conheceu Lupe e as duas se apaixonaram, o que deixou Mike confusa, pois nunca havia se interessado por mulheres, nem por homens na verdade. Seu desconhecimento sobre si mesma é tão grande que fica confuso ao descobrir sobre sua sexualidade. No fundo, sentia que o fato de ter beijado uma mulher, quando até então nada apontava para esse desejo em mim, era algo muito mais revelador, mais importante do que simplesmente haver beijado Lupe. Depois ela me perguntaria: mas você não havia percebido antes? E eu mesma me faria essa pergunta. Me fiz essa pergunta diversas vezes naquela noite, nas noites seguintes. Onde eu havia estado até então? Então, esse trecho do livro demonstra como ela desconhecia a própria sexualidade. Na busca pelo conhecimento de si mesma, de sua origem, lembra de um amigo de infância chamado Max. Esse amigo de infância, durante uma festa de aniversário, esfaqueou as costas de Mike. Ela ficou internada por um período e o assunto virou tabu na família dela. Ninguém falava sobre isso. E durante as brincadeiras de criança, Max sempre falava que ela não era de verdade, que ela não existia. Aí, por conta disso, dessa história de quando ela era criança, ela vai em busca de Max para tentar descobrir sobre a sua origem. Aí ela vai para a Suíça encontrá-lo em uma clínica psiquiátrica onde ele estava internado. Chegando lá, ele aconselha Mike a ir para o Brasil em busca de suas origens. E assim ela faz. E o trecho que ele fala sobre isso é o seguinte. Ele diz: preste bastante atenção nessa palavra, origem. A sua origem está em outro lugar. Qualquer um com um pouco de entendimento percebe isso. Basta olhar para você. Assim, ela embarca para o Brasil e chega ao Rio de Janeiro em pleno carnaval. Logo no primeiro dia, ela decide conhecer a cidade e encontra 3 mulheres vestidas de freiras, entre elas Inês. Mike e Inês se aproximam e acabam se beijando. Depois ela decide voltar para o quarto que havia alugado na casa de Dona Elga. No ponto de ônibus, encontra um homem fantasiado de Lúcifer, que a convida para uma festa. Ela resolve aceitar o convite. Lá no local da festa, uma casa grande com vários quartos, acontece uma apresentação de uma freira, que parece declamar um poema em uma língua que ela não conseguiu entender. Para sua surpresa, a freira era nada mais, nada menos que Inês. Após o espetáculo, ela não viu mais Inês. Todos aplaudiram o espetáculo, inclusive o homem que estava ao seu lado, que antes havia ensinado Mike a fumar um charuto, como degustar um charuto. Então, como ela não entendeu a apresentação, ela aplaudiu com uma certa discrição. O senhor que estava ao seu lado percebeu e, parecendo falar também sobre a própria vida de Mike e sua busca por sua origem, ele disse: é a língua geral, a primeira, a língua que te mapeou antes de você ser quem é, para sempre incrustada no corpo, para sempre perdida. De certa forma, é o que procuramos, a origem. Mas não perca seu tempo com isso. É uma origem irrecuperável. A nós resta o artifício e o mal entendido. Ela resolve sair dali e, se sentindo tonta, sonolenta,
ela acaba rondando pela casa e entra em um dos quartos, deita para descansar um pouco e adormece. Quando ela acorda no outro dia, ela já está em sua cama, no seu quarto alugado na casa de Dona Helga, e não sabe como foi que chegou até ali. Após algum tempo, cerca de 6 meses, com o português já mais fluente, e devido a isso, essa fluência melhor do português, ela sente que está mais próxima de casa. Mas ainda assim, a sensação do não pertencimento persiste. Ela chega à conclusão de que a sua origem não está dentro da faculdade, mas na cidade, do lado de fora. Então, decide procurar alguma pista por meio de Inês, uma vez que ela estava vestida de freira naquela estranha festa. Ao confrontar Inês, ela nega ter estado na tal festa, deixando Mike um pouco desapontada por não conseguir mais nenhuma pista. Mas com a proximidade das duas, cresceu a atração entre elas e ambas acabaram se relacionando, com uma experiência considerada indescritível por Inês, que nunca havia se relacionado com mulheres. Ainda no quarto, Inês convidou Mike para uma peça teatral com a atriz Ana Mariani, de quem gostava muito. Era um espetáculo autobiográfico. No dia marcado, Mike chegou meia hora antes do início do espetáculo. Mas Inês não havia aparecido. Esperou e Inês não chegava. Certamente havia desistido. Resolveu então esperar mais 15 minutos. Nesse intervalo encontrou uma mulher velha, cheia de sacolas de supermercado nas mãos. A mulher veio ao seu encontro e na conversa falou que Ana Mariani, a atriz famosa, era sua filha. Mike ouvia a mulher e algo nela intrigava. O trecho que mostra isso é o seguinte: eu a observava com atenção. Algo nela me parecia familiar. Algo na sua expressão, talvez nos seus gestos. Então começaram a conversar e Mike escutava atentamente a história daquela mulher. Quanto mais escutava, mais triste ia ficando, até que desabou num choro convulsivo, sem entender o porquê. A mulher retirou algo da sacola e deu para Mike mastigar e ela obedeceu. Depois devolveu a mulher e colocou num vidro dentro da sacola. E depois que ela mastigou essa coisa que a mulher deu para ela, ela foi melhorando e se sentindo mais calma. Nisso, ela deitou no colo da mulher, colocou a cabeça e foi ficando mais calma, mais mole e adormeceu. Acordou em um apartamento, aparentemente de Max, e ao mesmo tempo, aparentemente também o quarto dela, porque tinha as coisas de Max no apartamento e tinha o quadro que Lupe havia dado a ela antes dela sair da Alemanha. E, além disso, ela não sabia como tinha ido parar ali, não sabia onde estava e não sabia como tinha ido parar ali. A história de Mike, ela tem uma certa curiosidade porque ela tem umas ausências. Ela começa com uma sonolência, deita, dorme e de repente já está em outro lugar sem saber como foi que chegou lá. E assim é que termina a história de Mike.